Olá pessoal, quero conversar com você sobre o aumento da renda per capita familiar para concessão do BPC-Loas. Essa questão que tá, né, pessoal, tá parada há muito tempo, e essa questão eu sempre digo quando me perguntam sobre essa questão da renda per capita familiar, eu sempre deixo clara a minha opinião, o meu posicionamento de que a renda per capita é o grande entrave existente na LOAS para o exercício pleno desse direito, dessa política pública que é o benefício de prestação continuada. Ele foi definido lá no artigo 203 da Constituição Federal, e que bom que o BPC-Loas está definido na Constituição Federal, pessoal, porque só por esse motivo, esse desgoverno que aí está desse presidente, que ainda é presidente, né, pessoal? Tomara que a gente consiga se livrar já no dia 2 de outubro, em primeiro turno, dessa figura nefasta que ainda ocupa a cadeira presidencial. Se não fosse a previsão constitucional do benefício de prestação continuada, talvez nós já não tivéssemos mais ele sendo executada, assim como o Minha Casa Minha Vida foi destruído, o Bolsa Família foi destruído, tantas outras políticas públicas foram destruídas, mas o BPC-Loas continua. O BPC-Loas não foi destruído porque ele tem estatura constitucional no nosso sistema jurídico. Mas enfim, pessoal, a renda per capita sempre foi o grande entrave. Desde 1993, quando foi editada a Lei 8742, mais conhecido como a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, essa renda per capita de 1/4 do salário mínimo, ela impede com que muita gente usufrua do benefício de prestação continuada. E muita gente que deveria estar ganhando o benefício de prestação continuada. Não à toa, pessoal, essa discussão ganhou as prateleiras do Poder Judiciário, chegou até o Supremo. E o Supremo disse que a exigência de renda per capita de 1/4 de salário mínimo é inconstitucional. Ela não está de acordo com as previsões constitucionais. Mas, infelizmente, o Supremo foi tímido. Disse que era inconstitucional, mas não materializou a solução para esse problema. Apenas disse que era inconstitucional. Mas não explicou como se resolve essa inconstitucionalidade. O próprio Supremo deveria ter deixado claro qual, então, é a renda per capita adequada dentro do panorama constitucional brasileiro. Não o fez. E com isso o artigo 20 da Lei 8742 continuou vigente. E o INSS continua até hoje adotando o 1/4 de salário mínimo como regra e como parâmetro. Até porque o Congresso Nacional não veio regulamentar a questão e não veio aumentar essa renda per capita. Aliás, o Congresso Nacional, em 2019, aumentou a renda per capita para meio salário mínimo. Mas no dia 31 de dezembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória passando por cima dessa deliberação do Congresso que havia aumentado a renda per capita. Então, por uma decisão, por um ato do Jair Bolsonaro, desse que ainda é o presidente do Brasil, vou insistir aqui, tomara que em 2 de outubro a gente consiga se livrar já no primeiro turno de Jair Bolsonaro como presidente da República. Então, Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para manter a renda per capita familiar em 1/4 do salário mínimo. Em 2021, a gente teve a Lei 14.176,
trazendo uma inovação, prevendo a possibilidade de ampliação da renda per capita até meio salário mínimo. Ela não muda a regra continua sendo a renda per capita de 1/4 do salário mínimo. A regra está lá, continua inscrita no artigo 20 da 8742. Mas ela traz um parágrafo 3º, nesse artigo 20, agora há um parágrafo 3º, prevendo a possibilidade da ampliação dessa renda per capita em casos específicos que ela disciplina lá. Quando, por exemplo, houver compras de medicamentos que o SUS não distribui, quando houver compra de fraldas ou outros utensílios que o Sistema Único de Assistência Social não distribui, a realização de consultas médicas que não são pagas pelo SUS e uma série de outros gastos efetivados pelos beneficiários que não sejam cobertos por políticas públicas. Inclusive, entrando no formulário de acesso ao BPC Loas, já estão lá esses campos para serem preenchidos. Já existe lá a oportunidade dos requerentes preencherem os campos, dando conta da realização desses gastos, com fins a ter a ampliação da renda per capita. Mas essa previsão da ampliação da renda per capita, que era para ter início de vigência em janeiro desse ano de 2022, ela até hoje não foi regulamentada pelo governo federal. Ela depende de um regulamento que se dará através ou de um decreto ou de uma instrução normativa do próprio INSS. E ultrapassados mais de 8 meses do que seria o início da vigência, 1º de janeiro de 2022, essa regulamentação não veio. É bom a gente lembrar que a lei é de julho de 2021, portanto não são só 8 meses, são os 8 meses que deveria estar vigente, mais os meses a partir da sanção da lei. Então nós temos aí mais de 14 meses que o governo está devendo essa regulamentação. E por que não regulamenta? Essa é a grande questão. Nós temos a resposta. Não regulamenta porque não quer ampliar a base de beneficiários do BPC. Isso está mais do que evidente. E recentemente, um integrante da diretoria de benefícios do INSS foi a uma reunião do CONAD. Inclusive, nós estamos trazendo uma série aqui do canal que nós chamamos de A Realidade do BPC Loas em 2022, no qual nós estamos comentando essas falas desse servidor do INSS, integrante da diretoria de benefícios, fez uma análise grande das filas do INSS, dos motivos da demora para a concessão do BPC Loas, e nós estamos dissecando essa fala em 6 vídeos aqui no canal. Então convido vocês a assistirem, convido inclusive a se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho para receber as notificações, que aí vocês recebem sempre as notificações desses vídeos, né? Mas enfim, nessa fala do integrante da diretoria de benefícios do INSS no CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi dito que o governo, para fazer essa regulamentação da ampliação da renda per capita até meio salário mínimo, aguardava a fonte de custeio. E aí eu faço uma pausa porque é mais uma falácia desse governo. Mais uma mentira desse governo, porque não há necessidade de fonte de custeio para regulamentar uma lei. A fonte de custeio, pessoal, ela é necessária para a aprovação da lei. Ela é um princípio que diz que nenhum benefício poderá ser instituído sem a devida fonte de custeio, para que o Congresso não saia criando benefícios sem que o governo possa pagar com seu orçamento. Mas quando
A aprovação da lei é porque a fonte de custeio já foi definida. Então essa desculpa do governo federal de que não regulamenta a ampliação da renda per capita familiar para meio salário mínimo porque não há fonte de custeio, ela não é válida. A fonte de custeio já foi definida quando aprovada a lei. A realidade é que o governo não edita a regulamentação, não baixa um decreto presidencial ou edita uma instrução normativa. Aqui é bom que a gente diga isso também, pessoal. O próprio INSS poderia editar uma instrução normativa. O Ministério da Previdência poderia editar uma regra que regulamentasse. Não haveria necessidade nem de ser um decreto presidencial. Mas é claro que o Ministério da Previdência e a presidência do INSS estão submetidos aos mandos e desmandos desse que aí está na presidência da República. Então, pessoal, é bom só a gente deixar claro esse ponto, que não houve ainda regulamentação, não porque não há fonte de custeio, não porque não há orçamento, não porque não há recursos, mas sim porque o governo, capitaneado também pelo Paulo Guedes, o ministro da Economia lá que tem conta em paraísos fiscais, sempre é bom a gente lembrar, né, pessoal? Os interesses do Paulo Guedes, pessoal, definitivamente não são ter o BPC Loas com dignidade. O Paulo Guedes quer proteger empresários, pessoal. O Paulo Guedes quer proteger acionistas da Petrobras com a gasolina com o preço lá em cima e pagando 80 bilhões de dividendos. Para vocês terem ideia, pessoal, a Petrobras pagou 80 bilhões de dividendos para acionistas. Vocês sabem quanto custa o BPC Loas durante um ano, com 5 milhões e meio de pessoas beneficiadas pelo BPC Loas, entre pessoas com deficiência e idosos? 48 bilhões, pessoal. O BPC Loas custa metade dos dividendos que a Petrobras paga para um pequeno grupo de acionistas. Então, essa é a questão, pessoal. Essa é a questão. Esse desgoverno que ainda está aí precisa sair porque ele é inimigo do povo, ele é inimigo do trabalhador, dos aposentados e de vocês que recebem o BPC Loas. A renda per capita familiar só não foi regulamentada ainda essa ampliação para meio salário mínimo porque esse desgoverno que aí está é inimigo do povo e de quem necessita do BPC Loas. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês.